Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai estar nos assistindo. Estou iniciando este vídeo com o propósito de levar a palavra de Deus para aqueles que estarão nos assistindo. Então não é um vídeo super elaborado, com muita tecnologia, não, é algo extremamente simples dentro da finalidade é que devemos alcançar. Então eu convido você que está assistindo esse vídeo para juntos caminharmos em direção à verdade das Escrituras. A partir de agora, eu preciso que você abra sua mente e retire dela toda a questão da religião, os ensinos religiosos que são repassados a você. Eu costumo dizer, tire seus ouvidos da boca do seu líder religioso. Falo isso não com orgulho, mas com sincero desejo de que você aprenda a buscar a verdade da palavra do Eterno, pensando por si mesmo ao examinar atentamente as palavras do Eterno. Seja um verdadeiro bereano. Lembrando que ser bereano não é chegar em casa, pegar a Bíblia e ler. Ser bereano significa pegar a Bíblia e estudá-la, investigar se o que está sendo ensinado está correto à luz das Escrituras Sagradas. E podemos fazer isso buscando a direção do Espírito Santo de Deus. Então vamos começar a pensar dentro das Escrituras. Eu quero começar chamando sua atenção para o nome desse canal, Fui Enxertado. Coloquei esse nome baseado em um fato. Há no meio cristão, mais especificamente no meio evangélico, o ensino de que o povo evangélico representa a oliveira brava, os gentios, que foi enxertada na oliveira verdadeira Israel, baseado em Romanos 11, que, diga-se de passagem, prova por A mais B que Deus não rejeitou Israel como algumas denominações pregam, que chamamos de doutrina da substituição, onde pregam que Deus rejeitou Israel e agora a igreja, depois eu vou tratar disso, é o Israel de Deus, uma doutrina totalmente antibíblica. De fato, a Bíblia diz que os gentios são a oliveira brava, ou o zambujeiro, né? E a Israel a oliveira verdadeira. Até aí, tudo bem. Mas, primeiro vamos entender como funciona um enxerto. Usando uma explicação extraída do site de um órgão especializado no assunto, e aproveitando a explicação, vou fazendo uma analogia à medida que eu vou estar lendo o texto. O processo chamado de enxertia é uma associação íntima entre duas partes de diferentes plantas, fazendo analogia, judeu mais gentios, que continuam seu crescimento como um ser único, ou seja, o povo do Eterno, dentro da analogia. Os tecidos das plantas enxertadas não se unem completamente. Há sempre uma visível linha de separação entre elas. Cada planta conserva sua própria individualidade, ou seja, o judeu continua sendo judeu e o gentio continua sendo gentio. Lembre, eu estou fazendo uma analogia, uma comparação. Mas a seiva, que é Abraão, Isaque e Jacó, circula entre elas, permitindo-lhes uma vida comum, o povo exclusivo de Yeshua. Além de requerer-se compatibilidade de tecidos, exige-se ainda a afinidade, ou seja, uma sintonia, uma atração, simpatia e semelhança. É uma relação que desperta a afinação, as igualdades, os sentimentos de afeto, de carinho e amizade entre os indivíduos, na composição das substâncias secretadas por cada espécie. Advindo daí a necessidade de se observar
relações mais estreitas entre as espécies envolvidas na prática da enxertia, no caso, judeu e gentil. Partindo dessa breve explicação, vamos partir para uma análise do ponto de vista espiritual. Israel como sendo a oliveira verdadeira e os gentios a oliveira brava. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Como a igreja, que é a oliveira brava, igreja, pode estar enxertada na oliveira verdadeira, que é Israel, se não estão em afinidade espiritual? Se não, vejamos. Primeiro, Israel, que é a oliveira verdadeira, crê que o Eterno é um, como o próprio Deus fala em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Adonai o teu Deus, Adonai é um. Enquanto que a igreja, a oliveira brava, crê em um Deus trino. Não tem nenhuma referência bíblica, ou seja, livro, capítulo ou versículo que sustente essa doutrina. Tudo é feito na base da inferência. Quer dizer, uma conclusão. Vamos tratar desse assunto em outro vídeo, se o Eterno permitir. Israel, a oliveira verdadeira, esse é o ponto 2, guarda o Shabat, no português, o sábado. A igreja, a oliveira brava, guarda o domingo. Também trataremos desse assunto em outro vídeo, se o Eterno permitir. Terceiro ponto, Israel, a oliveira verdadeira, crê que a oferta dos dízimos cessaram. A igreja, a oliveira brava, crê que a oferta dos dízimos continua. Também trataremos desse assunto em outro vídeo, com a permissão do Eterno. E tantas outras questões que trataremos ao longo do tempo, se o santo bendito seja ele permitir. Mas voltando à questão do enxerto, e pensando apenas nesses 3 pontos colocados, já percebemos que é impossível que a igreja, a oliveira brava, esteja enxertada na oliveira verdadeira, que é Israel. Vejamos o que diz Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Analisando o contexto das igrejas, atualmente eu pergunto, onde há um só corpo? Cada denominação diz ser a verdadeira e as outras não. Isso é tão grave que as pessoas de uma denominação determinada não podem frequentar cultos de uma outra denominação sob pena de ser disciplinado ou até mesmo ser excluído do rol de membros, que, diga-se de passagem, não tem base bíblica essa questão de rol de membros. Como aconteceu com um pastor aqui da nossa região. Ele era de uma denominação A e foi para assistir o culto de uma denominação B. E foi sabido disso, os seus superiores, colegas de ministério, unido com a igreja, decidiu por disciplinar o pastor por ele ter ido para uma congregação que não reza com os mesmos princípios, né, digamos assim, que ela, ou com as mesmas doutrinas que ela defende. Se não é um só corpo, não pode ser um só espírito, um só Senhor, uma só esperança, uma só fé. Impossível. Existe denominação que não considera os de outra como irmãos em Cristo. Outras dizem que os outros são primos, né? Às vezes uma forma de uma brincadeira meio verdadeira, né? Ou com fundo de verdade. Um só batismo. Você foi batizado somente nas águas, tem que receber o batismo do Espírito Santo, pois você ainda não o recebeu.
Ou seja, em algumas denominações, o batismo por imersão é válido, reconhecido. Já em outras denominações, o batismo por imersão está incompleto, porque falta ser batizado pelo Espírito ou no Espírito Santo. E o pior, um só Deus. A igreja cristã ensina que não é bem assim. Como já frisei, assunto para outro dia, né? Ponto 4. Oliveira verdadeira. Israel celebra as festas bíblicas estabelecidas pelo Eterno. As igrejas cristãs celebram as festas pagãs, dizendo que as festas bíblicas são festas dos judeus, quando na verdade são festas do Eterno. Foi o Eterno quem estabeleceu as festas. Ele disse quando, onde e como fazer. E por que fazer. Ponto 5. Israel, a oliveira verdadeira, celebra a Pessa, uma vez no ano, de acordo com o calendário bíblico estabelecido pelo Eterno. A igreja, que é a oliveira brava, comemora a Páscoa em outra data estabelecida pelo homem. E de quebra, ainda tem a ceia do Senhor, que também não tem base bíblica. Ponto 6. O Deus de Israel, o Deus da oliveira verdadeira, criou o calendário tarde e manhã. A igreja cristã criou outro calendário, o chamado calendário gregoriano, que tem manhã, tarde e noite. Aliás, você sabe de onde vem esse nome? Ou você sabia que esse calendário que a gente usa, o calendário civil, é um calendário chamado calendário gregoriano? Ponto 7. Israel, que é a oliveira verdadeira, obedece às instruções do Eterno quanto à alimentação autorizada e proibida pelo Eterno. A igreja, com raríssima exceção, diz: agora está liberado, podemos comer de tudo. Ponto 8. A igreja diz que Jesus morreu em uma sexta-feira. Se formos examinar as escrituras, o cálculo não bate. Ponto 9. Israel, a oliveira verdadeira, crê que os salvos habitarão na terra. A igreja ensina que os salvos vão morar no céu. Sem contar que em alguns casos existem homens pecadores que perdoam pecados, homens pecadores que depois de mortos se tornam intercessores, homens pecadores que se auto-intitulam representantes de Deus na terra. Diante do que foi exposto até aqui, de forma ainda que resumida, podemos afirmar que a igreja, a oliveira brava, está enxertada na oliveira verdadeira? Isso é impossível. A igreja precisa voltar para o verdadeiro caminho e praticar a obediência. Obedecer os ensinos do Eterno e não os ensinos dos homens. Em Atos 5:29 está escrito o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A partir do momento em que você decide obedecer ao Eterno e não os ensinamentos da sua religião, você vai ser taxado como alguém que está fora dos caminhos do Senhor, ou alguém que retrocedeu. Em suma, está todo errado. Você está todo errado. Conclui-se daí que só lá na igreja, ou seja, na religião em que você estava, tem a verdade. As pessoas, os líderes, vão usar de falsos argumentos para provarem que estão certos e você errado. Usarão até as escrituras, usando versículos fora do contexto, que viram pretexto. Por quê?
não conhecem a cultura judaica e seguem distorcendo as escrituras e convencendo a muitos de que estão obedecendo a Deus. São enxertados na oliveira verdadeira, vão morar no céu, podem comer de tudo, a lei foi abolida, etc, etc. Em João 5,39, Jesus nos ordena examinar as escrituras e não apenas ler. Examinar significa aprofundar na busca do correto entendimento do que ali está escrito. Para você ter uma ideia de como isso não é praticado, vou citar um fato. A Bíblia foi escrita por judeus, para judeus, e no Novo Testamento são citados os ensinamentos de um judeu. Mas a igreja rejeita qualquer ensinamento advindo de interpretações judaicas. Mas é válido tudo que vem de Lutero, de Calvino, de João Crisóstomo, entre outros, que são chamados pais da igreja. Sem falar nos autores mais recentes, desde que falem o que a igreja quer ouvir ou que sustente suas heresias. Então está tudo certo. Só não está certo se existir algo de judaísmo dentro dos ensinamentos. Mas vamos ao que diz o apóstolo Pedro na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. E aqui eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida para fazer essas citações. Em Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo diz o seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas o que vem a ser oráculo? Procurando no dicionário, você pode encontrar a seguinte definição. Oráculo é o substantivo masculino que significa uma previsão do futuro ou a pessoa ou a entidade que faz essa previsão. Também pode indicar a vontade ou palavra de Deus ou de alguma divindade. Então nós podemos ler esse versículo da seguinte forma: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, que significa oráculos. Ou seja, foram confiadas aos judeus a palavra de Deus. Isso não quer dizer que o judeu é o senhor da verdade. Ou seja, tudo que ele diz, como a gente costuma dizer por aqui, é prego batido, ponta virada. Ou seja, ele falou, está falado. Não é bem assim. Mas Deus lhes deu sabedoria, conhecimento e autoridade para proclamar essa verdade do Eterno. Então, se tudo foi dado para o povo judeu, eu vou buscar aprender com o povo judeu. Mas não com qualquer judeu, mas com aquele que tem Yeshua como o Messias de Israel, Senhor e único Salvador da humanidade. Eu gostaria de encerrar deixando aqui um versículo que, para mim, mostra de forma bem clara a questão de uma verdadeira enxertia. Quando alguém que não é judeu, que não faz parte do povo de Israel, adentra ao povo de Israel, passa a viver com o povo de Israel e toma uma decisão de ser povo de Israel. Se não por nascimento, mas de forma espiritual. Essa passagem se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Diz o seguinte no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Aliás, vou ler
a partir do 14, para o contexto ficar melhor. Muito bem, eu creio que você já saiba a história de Ruth, né? Que você está lendo a Bíblia, você deve saber a história de Ruth. Então vamos ler do versículo 14. Mais uma vez elas choraram juntas, e Orpá beijou sua sogra Naomi e se foi. Mas Ruth se apegou a ela, e Naomi disse: Tua cunhada retornou a seu povo e seu Deus. Retorna tu também. E Ruth disse: Não me obrigues a abandonar-te, a desistir de te acompanhar, pois aonde fores, eu irei também. Aonde te alojares, ficarei também. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Essa deve ser a sua atitude com relação à palavra do Eterno. Como nós vimos no exemplo da enxertia, você tem que estar conectado a Israel, conectado à oliveira verdadeira, conectado às raízes da sua fé. Você precisa ser um com Israel. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Fora disso, é impossível. A igreja está enxertada na oliveira verdadeira. Vamos caminhar com a verdade? Até o próximo vídeo, se o Eterno permitir.